na parte de domingo. Eis aí vem dias. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, e vamos ler os versos 31 em diante. Jeremias 31, versos 31 em diante. Aqui nós lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta expressão, eis que vem dias, é uma profecia. É uma profecia que se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Foi ali que esta profecia se cumpriu. Jesus Cristo nascendo como um de nós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais. Aqui está falando do concerto que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Queridos, aqui em Jeremias 31, versos 31 até o verso 34, está explicando o que é a nova aliança e o que era a velha aliança. Aqui diz o verso 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, que depois daqueles dias, passado o período do Antigo Testamento. Queridos, foram 4.000 anos de pecado antes de Jesus nascer da Virgem Maria, antes dele encarnar e se tornar um conosco. Foram 4.000 anos. Então veio o Filho de Deus. E agora não eram mais símbolos, agora era a realidade. Não era um cordeiro animal, mas era o cordeiro Filho de Deus. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês estão percebendo que a lei existia na antiga aliança, escrita em tábuas de pedra, chamada os 10 mandamentos, mas a lei de Deus também existe no novo concerto, na nova aliança. Não mais escrita em tábuas de pedra, mas agora escrita no coração, na mente dos filhos e das filhas de Deus. E isso é o que está sendo dito aqui no verso 31. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Satanás tem feito com que pessoas desprezem a lei de Deus, porque ele odeia a lei de Deus. E ele faz com que este ódio também apareça em muitos pregadores do Evangelho, que invalidam a lei de Deus, dizendo que estão na nova aliança, estão na graça. Eles estão enganados, porque a nova aliança, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não invalida a lei, porque aqui diz que o Espírito Santo poria a lei de Deus no nosso interior, a escreveria no nosso coração. E então, Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De quem Deus é Deus? E quem é o povo de Deus? Hoje, meu querido, aqui está dizendo, aqueles que permitem que o Espírito Santo escreva neles a lei de Deus. Aqueles que invalidam, aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam, aqueles que não gostam da lei de Deus, eles não são chamados povo de Deus, o meu povo. Mas aqueles que permitem e que querem e que pedem que o Espírito Santo imprima na mente deles a lei de Deus, os 10 mandamentos, estes são chamados aqui por Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui diz o verso 34, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, falou aqui com Jeremias e revelou para ele que o evangelho da salvação era para todos os povos, todas as nações. Israel, no Antigo Testamento, era a igreja de Deus, era o porta-voz de Deus, que deveria cumprir com a missão
de tornar Deus conhecido no mundo inteiro, mas Israel falhou. Mas, queridos, na nova aliança, Deus continua com o mesmo plano, tornar-se conhecido do mundo inteiro. O conhecimento de Deus tinha que encher a terra, e a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos, conforme diz lá em Isaías 56. Por isso aqui diz o verso 34, estamos lendo Jeremias 31, verso 34. E não ensinará alguém ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor. Por isso que Jesus diz, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque é todo o mundo, são todas as nações, o evangelho envolve e abarca o mundo inteiro. Todos que quiserem se salvar, poderão se salvar. Só vão se perder aqueles que querem se perder. Queridos, não é Deus que determina quem vai se salvar, quem vai se perder. É cada ser humano que nasce nesta terra, nasce com a oferta de Deus. A oferta de Deus de salvação, de graça para eles. Mas nem todos agarram esta oferta. Nem todos aceitam esta oferta, este presente de Deus, que se chama salvação pela graça em Jesus Cristo. A maioria rejeita. Mas, queridos, a oferta é feita para todos, porque Deus quer salvar a todos. Jesus morreu por todos. Por isso que Apocalipse 22, verso 17 diz, o Espírito diz vem, a esposa diz vem, e aquele que ouve diga venha. E quem quiser, veja a amplitude do Evangelho, quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Então aqui diz, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Graça, perdão, misericórdia. O que havia de errado com a velha aliança, com a antiga aliança? Queridos, com a antiga aliança não havia nada de errado. Deus não faz nada errado. Estava tudo certinho. Mas por que não deu certo? Queridos, na velha aliança, o que aconteceu com aquela velha aliança feita no Monte Sinai, é que a proposta de graça feita por Deus, que foi selada com sangue de animaizinhos, com sangue de cordeiros, ela não foi aceita pelo povo de Israel pela fé, pela graça. Eles olharam para aquela aliança que Deus estava propondo fazer com eles ali no Monte Sinai, mas eles não confiaram na graça de Deus, eles confiaram em si mesmos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Aqui fica bem claro. Vamos ler o verso 8. Capítulo 19, verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos. Isto está também em Êxodo capítulo 24 e o verso 7. Êxodo 24 também e o verso 7. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Vocês estão percebendo aí? No capítulo 24, no verso 3, também diz, vindo pois Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos, e faremos, e faremos. Estavam confiando em si mesmos, como se eles tivessem a força, como se eles tivessem a capacidade de obedecer e cumprir com todos os estatutos e ordens de Deus. Queridos, eles falharam porque eles confiavam em si mesmos. E não existe salvação pelas obras. Nem no Jardim do Éden, nem no Sinai, nem hoje, nunca existiu salvação pelas obras. Mas Israel esqueceu a fé, esqueceu a graça de Deus e tentou a salvação pelas obras. Então o que é que existia de errado com a velha aliança? A velha e antiga aliança feita no Sinai não tinha nada de errado em si mesma, mas o povo a recebeu confiando nas obras. O problema estava na compreensão, no mau entendimento do povo de Israel. O problema foi que esta aliança foi quebrada. Tão logo
Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e viu o povo se banqueteando e dançando e fazendo um carnaval de adoração ao bezerro de ouro feito por Arão. Ora, queridos, ali eles quebraram a aliança. Eles eram profanos, eles eram promíscuos, eles eram pecadores, eles precisavam de graça, mas eles não estavam entendendo a incapacidade deles, a ineficiência deles, a pecaminosidade deles e a necessidade de um Salvador, da graça, da misericórdia. Por isso aquela aliança foi quebrada ali mesmo. Por isso diz aqui em Jeremias capítulo 31, verso 32. Jeremias capítulo 31 e o verso 32. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Por que Deus diz que eles invalidaram o meu concerto? Porque eles quebraram a aliança. Por que quebraram? Deus permitiu que eles quebrassem a aliança para que eles agora entendessem que a sorte deles deveria ser a morte. Eles não cumpriram com o que eles disseram. Tudo o que o Senhor disser faremos. Então agora eles deveriam morrer. Agora eles sentiram necessidade de quê? De perdão. Quando veio a sentença de morte, eles sentiram a necessidade de perdão, de misericórdia. Então eles começaram a entender, pouco a pouco, a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão divino. Queridos, a antiga aliança era feita de promessas. Mas a nova aliança não é feita de promessas. A nova aliança é feita de realidade. Porque todos os símbolos da velha aliança se cumprem agora em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o meu Salvador, é o seu Salvador, é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é tudo o que precisamos. A salvação é pela graça em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Romanos capítulo 2, verso 15. Romanos capítulo 2 e o verso 15. Aqui nós lemos: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Está falando dos gentios. Imaginem pessoas na China, no Japão, na Mongólia, na Índia. Imaginem pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas que obedecem a Deus sem nunca terem lido os 10 mandamentos, sem terem uma Bíblia para estudar. Imaginem que essas pessoas, muitas delas, se tornam filhos e filhas de Deus, são obedientes a Deus. Por quê? Porque existe o Espírito Santo que escreve a lei de Deus na mente e no coração das pessoas. Por isso, Paulo escreveu aqui aos Romanos, capítulo 2, vejam o verso 12 em diante: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Queridos, o povo de Israel conhecia a lei, conhecia os 10 mandamentos, mas os gentios não conheciam. Porque, verso 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Verso 14, porque quando os gentios que não têm lei, está falando de todos os povos pagãos, que não conheciam Deus, que não conheciam o Deus de Israel. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, eles estavam praticando a obediência, fazendo aquilo que a lei de Deus pedia, sem saber, sem ter consciência disso. Por isso diz o verso 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. E o verso 15, fica fácil de entender agora o verso 15. Por que os gentios, muitos deles, praticam obediência à lei de Deus sem conhecer a lei de Deus? Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Aleluia, porque o Espírito Santo não está fechado dentro de 4 paredes de uma igreja. O Espírito Santo não está preso a placas de igrejas. O Espírito Santo trabalha no mundo inteiro. Trabalha no coração dos 7,5 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra. Ele está atuando
os quais mostram a lei, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo envolve todas as nações da terra. E o Espírito Santo trabalha mesmo no coração daqueles que nunca tiveram uma Bíblia para estudar. Bendito seja o plano da salvação ideado por Deus, queridos, em Mateus capítulo 5 e o verso 17. Mateus capítulo 5 e o verso 17. Abra sua Bíblia. Vamos ler aqui esse texto mencionado por Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim destruir ou anular, mas vim para cumprir. Jesus deixou muito claro, ele não veio destruir a lei, ele não veio anular a lei, ele veio para cumprir aquilo que a lei pede. Cumprir significa obedecer. Verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus Cristo menciona que a lei de Deus não é anulada. Enquanto existir céu e terra, nem um jota, nem um tio da lei será omitido. Está muito claro aqui no verso 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Como é que muitos querem anular a lei, se Jesus disse, ela não será anulada? Enquanto existir céu e terra, nem um jota, nem um tio será omitido. E agora diz o verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Assim dizia a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Agora, queridos, na nova aliança, a lei de Deus continua existindo, mas ela é mais exigente ainda. Porque Jesus Cristo, na nova aliança, apresenta o espírito da lei. Na velha aliança, a ênfase estava na letra da lei. Na nova aliança, a ênfase está no espírito da lei, que atinge mais profundo do nosso ser. Aqui diz, eu porém vos digo, verso 22, Mateus 5, quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele está falando do espírito da lei. Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Portanto, na antiga aliança, a letra da lei diz, não matarás. Mas na nova aliança, o espírito da lei envolve mais do que matar. Envolve também o se encolerizar, o ter raiva, o ter desejo de matar. Não matou, mas teve vontade de matar. Ou seja, no espírito da lei, ele é visto como transgressor e precisa da graça de nosso Senhor, precisa do perdão. E aqui diz, queridos, o verso 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A letra da lei diz, não cometerás adultério. Então, se a pessoa não se deitou com uma outra mulher, ele não cometeu adultério. Mas, queridos, a letra da lei fala assim, mas o espírito da lei está presente na nova aliança e envolve e abarca muito mais do que o se deitar. A nova aliança fala do espírito da lei que envolve os pensamentos, os desejos, as intenções. Por isso, no verso 28, Jesus diz, eu porém vos digo. Eu gosto desta expressão que se repete aqui no capítulo 5, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Jesus está introduzindo o espírito da lei, que não anula a lei, mas amplia e aprofunda a lei e coloca na mente dos filhos de Deus. Eu porém vos digo que qualquer que atentar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ah, queridos, na nova aliança, o espírito da lei vem à tona. Eu não posso cobiçar, eu não posso olhar para a pornografia. Você não pode praticar este sexo virtual que existe aí na internet, porque isto também é transgressão do mandamento que diz não adulterarás. Ah, mas eu não me deitei com ela, eu não toquei no corpo dela, mas você viu as imagens, você praticou sexo virtual,
Você imaginou, você cobiçou, você olhou para a mulher e sentiu os desejos de ter relação com ela. Você tem que confessar este pecado a Deus. Você é visto diante de Deus como um pecador, mas Deus está oferecendo para você o perdão. O verso 32, novamente Jesus diz, eu porém vos digo. No verso 34, eu porém vos digo. E novamente o 39, eu porém vos digo. Jesus está enfatizando o espírito da lei. Queridos, o mesmo Jesus Cristo que ofereceu graça para Adão e Eva no Jardim do Éden, o mesmo Jesus que ofereceu graça para o povo de Israel no Sinai, mas esta graça não foi entendida pelo povo de Israel. Mas este mesmo Jesus está oferecendo graça para você. E nós agarramos nesta graça divina, que é a causa da nossa salvação. Bendito seja Deus pela graça infinita e eterna. Aleluia!